Olá, meus queridos amigos, estamos aqui em mais um teste do sofá, desta vez com ele, que é um autor e é um pensador aí, posso chamar de filósofo, não sei, te pergunto isso pra ele se pode chamar ou não. Ele é um dos fundadores, na verdade ele é o criador da Dicta e Contradicta. Ele manja muito de poeira, muito de glória. Manja? Manja. Espero que manje, não manje da Glória Alvarez, que a gente já fez um teste de sofá antes, né? Isso aí! É muito boa essa piada. Boa piada aí, porra, piada de tiozão aí. É um cara polêmico? É um tretador? De certa forma sim, mas é um cara que a gente gosta bastante e exigimos que você conheça sobre ele. Então vamos chamar aqui pro teste de sofá o nosso amigo Martim Vasquez. Chega mais. Tipo de festa! Como é que vai? Tudo bem? Pode sentar aqui? Aqui, né? Aqui, né? É sofá, cara. Você tem que Deixa eu- chegar e... Deixa eu pegar aqui, esconder a pança. A ideia é essa. A ideia é essa, né? Você tá assim, Jordan Peterson? Isso, né? Lagosta, lagosta de lagosta. Lagosta, que coisa. Bem, Aliás, e o que aí? você achou do debate? Só pra me comentar aí. Cara, eu achei o debate uma coisa meio assim, broxante. Você achou broxante? Eu achei broxante, cara. Eu curti do Em broxante. primeiro lugar que eu comecei a ver o Zizek fazendo aquela coisa assim, Zizek né? é o... Ah, mas se ele não fizer isso, não foi Ah, eu. mas pô, chegou uma hora lá que É eu... o Aécio Neves, né, da filosofia. O cara tá sempre assim. Não, ele começou uma hora assim e tal. E aí o Peterson, né? O Peterson com aquele terno dele, todo elegante, mas depois ele levanta e vem com uma calça pula-brejo, né? Enfim, eu... Mas você acha que o Peterson é muito exagerado ali naquele coletinho retinho? Total. Aí que tem um ponto aí nesse debate que até agora ninguém falou, mas pra mim ficou muito nítido, que o Jordan Peterson, ele, enfim, ele é ele se considera um liberal clássico, né? Então, eu acho que ele ficou muito incomodado quando ele ficou sendo vinculado ao pessoal da alt-right. É que ele fala, né? É. Tanto que saíram as críticas, saíram a do Pereira Coutinho, saiu uma outra crítica aqui, que a gente tava discutindo, até não lembro de quem era, mas eles ficam colocando o Peterson como direito. O Peterson não se coloca como direito. Ele fala que ele é um liberal clássico. Sim. Então o que acontece? Eu acho que ele fez um arranjo ali com o Zizek pra ele fazer o acordo com... Ó, vamos fazer aqui um debate entre amigos, vai sair meio broxante, mas fica bem pra mim. E o Zizek... E ficou bom pro Zizek também. Claro, porque ele ganha, entendeu? Mas Então... sabe por que eu não achei isso? Eu achei que o Peterson ele se perdeu, porque ele foi com uma proposta, ele fez aquelas 10 refutações do manifesto, Chatíssimos, por sinal. e ficou perdido. Chatíssimos, por E sinal. aí depois o Zizek cagou para o que ele falou, foi para uma outra linha completamente, e aí a coisa engrenou como debate. Ficou nítido que o Peterson, ele tem um conhecimento um tanto superficial da obra de Marx. Ele próprio falou que ele só releu o Ele Manifesto parecia uma Comunista. refutação de YouTube. Total. primeira Não, guerra então, dele. o problema do Peterson é isso. Ele começa a carreira dele lá em 99, com aquele grande livro, que inclusive foi publicado pela R Realizações. Pode fazer jabá de editora? Pode. Tá. Você fez, aliás, Você fez uma resenha. uma resenha Fiz, muito boa fiz, do Maps cara. of Meaning, né? Eu fiz uma crítica lá no Estadão. E o Maps of Meaning, ele é um livro que você pega, assim, é um livro de 700 páginas, é incrível. É um livro que você fala assim, nossa, aqui tem realmente quase todos os segredos da existência. E depois, com o passar do tempo, ele foi se tornando uma figura pop, né? Pundit, você Um falou. pundit, né? Um polemista. Eu acho que ficou meio... Ele foi baixando um pouco o nível. Mas enfim, o Peterson... Mas é o trade-off que você tem que fazer para ser pop também, não é? Não, eu não vejo nenhum problema de ser pop. Eu acho que quer ganhar dinheiro, ganha dinheiro. Não tem problema nenhum, Não, nada mas você não contra. acha que tem que ter um arrasamento dessa profundidade pra ser pop? Não. Você acha que dá pra Você ser pega pop profundo? Claro que dá. Você pega o caso do Nassim Taleb. Ele é um cara pop, trendy e ganha dinheiro, né? Tanto fazendo especulação como também ele vendendo livro, mas ele não deixa de ser um autor profundo, que você tem que E o estudar. Harari? né? O que você ajudou o Harari? O Harari é uma bosta completa. Eu tenho um texto, gente. Aliás, eu sei sabia que disso. eu tenho um texto na Gazeta do Povo em que eu tive que passar por aquele inferno da obra do Harari. Qual dos dois? Ambos, eu analisei a obra inteira do Harari. Só que o Harari é interessante que tem um livro dele, que eu coloquei nesse texto, que se chama The Ultimate Experience, que é um relato que ele faz sobre como nasceu a sensibilidade da guerra na civilização ocidental. Que é lindo, é um livro lindo, que é completamente o oposto do que ele ia escrever depois no Sapiens e no Homo Deus. Qual que é pior, o Sapiens ou o Homo Deus? Veja bem, não é pior. Os dois livros são muito bem construídos em termos de raciocínio. Eles são bem escritos, eles são bem estruturados. É diferente, por exemplo... Eu acho que eu vou ter que fazer aqui um momento... por exemplo... que é aquela coisa assim que você fala, pô, né?
Mas é muito bem escrito. O problema da ideia do Harari é que tem uma coisa meio nociva, entendeu? No raciocínio dele. Esse que é o problema. Isso que me incomoda, que é um certo cientificismo que eu acho que está se tornando uma espécie de nova religião. Tem. Vamos falar um negócio, vou te interromper, porque a gente já falou de Harari, de Taleb e de Não, Peterson, Zizek, e não falou do Martin. Martin. Conte, tipo assim, resumidamente, quem é você? O que você está fazendo aqui nesse mundo, aqui nessa terra plana? De onde veio, do que se alimenta. Não, eu sou um sujeito simples, com gosto simples, não tem nada muito complicado. Mas assim, eu acho que eu tenho já, depois de uns 22 anos nesse mundo aí, intelectual, da Nueva Derecha, né, eu já tenho alguma espécie de biografia, né? Enfim, colecionei amigos e inimigos. Você é um dos paterfamílias da nova direita para muita gente aí que se comenta, ainda que haja uma espécie de sombra que tente encobrir todo mundo, né? Sim. Mas é legal você linkar a história da Dicta e Contradicta com a história dos nomes que estão hoje aí. E o Martin também eu queria perguntar como é que é isso de influenciar os influenciadores. É verdade, porque muita gente, assim, talvez não conheça o Martin, mas é influenciado, né, com um grau de separação, 2 graus de separação. Modéstia à parte, eu tenho um pouco de influência em boa parte do pessoal aí que alcançou um certo estrelato na nova direita, né? Eu comecei em 2001 escrevendo num site que hoje é considerado lendário, aliás. Eu soube muito recentemente com o nosso amigo Ricardo Almeida, que está ali vendo nossa gravação. Ele era meu fã desde aquela época do Indivíduo, né? Desde 2001, que foi um site muito famoso, fundado pelo Álvaro Veloso e o Pedro Sete Câmara e o Sérgio de Biasi, que era vinculado então ao Olavo de Carvalho da fase clássica. Porra! Não era Ora Porra, era pré-Porra, E aí eu escrevia textos, né? Eram ensaios razoavelmente longos, né? Em que eu falava de tudo, etc. E eu nunca achei que eu tinha um público. Até o dia em que, hoje, é meu grande amigo, mas na época o Paulo Pozonoff escreveu uma crítica me xingando. E até hoje eu agradeço muito ao Paulo, porque na época ele tinha 30 a 50 mil leitores. Então antes eu tinha 1.000 leitores, eu passei a ter uns 40 mil porque ele me divulgou. Hoje eu e o Paulo somos muito amigos. A gente tira sarro dessa história e ele é uma pessoa sensacional. E ele me chamava que eu era o líder da direita festiva. Porque eu ficava falando de coisas muito assim, etéreas e tal, e muito sofisticadas, e esquecia de coisa concreta, etc. Do materialismo da direita. Não, ele não estava falando isso, mas ele tinha esse argumento, mas enfim. E aí eu comecei a me tornar um pouco mais conhecido no meio da internet. Depois de 2002 eu sumi por uma questão muito simples, eu precisava trabalhar para ganhar dinheiro, tinha que pagar conta. Isso é um problema. Um grande problema, ainda mais quando você quer dar uma de intelectual, né? E aí o que aconteceu? Eu fui para São Paulo, trabalhei durante 3 anos, 1 mês, 2 dias e 18 horas na Livraria Cultura do Shopping Vila Lobos. E a partir dali eu conheci os meus amigos que seria o Instituto de Formação e Educação, que seriam os com quem eu faria a revista Dicta e Contradicta. E aí a gente fez a revista Dicta e Contradicta em 2008, 2011, né? E essa revista, pelo menos nos seus primeiros 6, 7 números, do qual eu fui um dos editores, né? Junto com o Guilherme Malzone, Henrique Elfes, Renato Moraes, Rodrigo Duarte Garcia. A gente bolou essa revista em que boa parte das pessoas que hoje, de uma forma ou de outra, estão aí na crista da onda da nova direita, elas escreveram lá. Então, o Olavo de Carvalho escreveu lá, Bruno Garchagen escreveu lá, Rodrigo Gurgel, que mais? Joel Pinheiro da Fonseca. Basicamente, a gente formou essa geração que, 5 anos depois, essa geração iria, de uma forma ou de outra, ou estar na mídia, ou então tá era tipo aquele poder, né? O começo da cena punk da nova direita. Não, a revista ela teve uma coisa que logo de cara a gente falou que não iria ter nenhuma espécie de lei Rouanet, a gente ia procurar financiamento privado, só que a revista era muito cara para produzir tal como a gente queria, né? Porque a principal influência dela era para ser uma espécie de Bravo e Primeira República, não sei se vocês lembram dessa revista. Bravo, sim. E aí a gente
teve que se inspirar numa outro tipo de revista, uma revista americana, que é da The New Criterion, do Roger Kimball, e essa revista era mais simples, porque parecia um livro e você tinha figuras em preto e branco, e obviamente barateava o custo de impressão. E a gente foi fazendo a revista assim no MOOC, a gente pegava cada número, falava com um empresário, banqueiro, eles falavam, tá bom, vocês querem quanto? A gente precisa de 50 mil reais para imprimir, davam 50 mil. E a gente fez uma coisa que eu acho que foi muito importante na gestão do negócio, porque a gente queria que se tornasse um negócio, acabou não se tornando, mas na época a gente conseguiu fazer uma coisa que isso é muito caro para mim pessoalmente, que é o seguinte: os membros da revista não ganhavam nada, mas quem participava da revista era remunerado. Então, se a pessoa escrevia um ensaio de 10 páginas, ela ganhava R$1.000. Se escrevia uma resenha, era R$300, porque isso era uma coisa que veio de mim, veio do Guilherme Malzone, do Henrique Elfs, que era assim, a pessoa no Brasil, principalmente a pessoa que trabalha o lado intelectual, ela não é adequadamente remunerada. É claro que a gente não tinha fortuna para pagar o que uma New Yorker pagava para um jornalista, ou então a Piauí, mas a gente sentia que isso tinha que ser muito respeitado. Né? O fato do sujeito dedicar tempo, dedicar esforço, e portanto ele tinha que ser pago de alguma maneira, numa espécie de retribuição financeira. Então eu falo isso porque um dos grandes problemas que eu vejo nas publicações culturais da nova direita é que elas chegam e falam pro cara, escreve aí um texto, mas quanto vai ser? Nada, você está fazendo isso pelos meus lindos olhos. E eu acho que isso é errado. Falo isso muito, principalmente pelo próprio lado liberal mesmo. Eu não sei o que acontece, que os liberais eles não gostam desse tipo de iniciativa. E isso foi muito importante para a Dicta. Tanto até que a gente conseguiu nomes como Fernando Henrique Cardoso, né? Ele deu uma entrevista. É uma entrevista que hoje em dia eu acho que eu não gosto muito, mas no momento tinha que ser feita. Ferreira Goulart. A gente conseguiu o Mário Vargas Llosa, né? Inclusive a gente conseguiu o texto que ele falou 7 dias depois de ter ganhado o Prêmio Nobel da Paz, quando ele veio aqui ao Brasil. Da literatura. Prêmio Nobel da Literatura. Paz, literatura. Paz que vai ganhar o Lula, inclusive. Pois é. Então a gente conseguiu várias pessoas na época que elas colaboraram com o projeto, não só porque acreditavam no projeto, mas a gente tinha essa coisa de que, olha, é um negócio. Então, como um negócio, a gente vai respeitar você pelo seu talento e vai remunerar isso, entendeu? De alguma forma. Então, isso foi muito importante. E foi uma revista que eu acho que até hoje tem rendido seus frutos. Não pelos nomes, mas eu acho que hoje em dia, depois dessa devastação que foi a eleição, né, presidencial, essa aridez de cultura que a gente está sentindo hoje em dia, eu creio que a Dicta pode ser em breve uma forma de retorno para as pessoas entenderem que foi uma revista que venceu o tempo. Você vê ela como foi, por exemplo, a Factory Records? Sim. Não, cara, eu vejo... Pra quem não vê aqui, uma galera que assiste aqui não vai saber. Andy Warhol, Lou Reed, mas eu vou dar uma analogia que o Renan vai gostar. Eu sempre vi a Dicta e Contra-Dicta como a The Band. Entendeu? Eu sempre via... aliás, tem um artigo meu na Dicta que era sobre aquele empresário do rock que teve uma biografia lançada. Que era o empresário deles? O judeu? O judeu, que depois ele fez... Janis Joplin do Bob Dylan. Isso, esqueci o nome. Tem uma biografia que foi editada pela editora Barracuda do Fred Billick, que aliás... o Fred Billick, eu conheci ele. Não, então... nessa biografia, eu fiz uma resenha dessa biografia. E eu falo, né, que a The Band era a Dicta e Contra-Dicta do rock. Né? Então eu sempre vi a Dicta e Contra-Dicta do rock no sentido da literatura, porque tem essa coisa de sempre fazer um produto artesanal que vence o teste do tempo. E assim, eu recentemente peguei as revistas para reler, porque eu estava pesquisando um artigo que eu estava escrevendo, e realmente os artigos ganham no tempo. Nenhuma das edições, pelo menos as edições que eu participei como editor, elas caducaram, elas continuam. E isso daí é uma coisa assim que eu fico orgulhoso até hoje. Né? Mas aí depois da Dicta, eu saí da Dicta por problemas que eu tive com um dos integrantes de lá.
mas continuo amigo do resto das outras pessoas, sem nenhum problema. E depois eu montei paralelamente a isso o Instituto Internacional de Ciências Sociais, que era ligado à Navarra. Inclusive a gente conseguiu levar o João Pereira Coutinho aqui no Brasil na primeira vez para ele dar uma palestra sobre literatura conservadora. Foi ali que muita gente começou a conhecer Michael Oakeshott, Edmund Burke, que depois iria virar discurso corrente. E aí eu parei, fui fazer um trabalho de gestão de marca com Telecom. E nesse meio tempo eu fui fazendo o livro, né, o livro que, enfim, o Carlos Andreazzi iria bancar para lançar em 2015, que é o Poeira da Glória. E aí tô aqui até agora. O livro saiu, ele já se pagou, tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Tô aqui, não sei quando vai sair um próximo livro. Também não me interessa, porque essa minha função agora é realmente pagar as contas de casa e não escrever os livros. Mas não paga a conta escrever livro? Não paga. O monstro do boleto, ele tá lá. O monstro do boleto não paga. Não, o mercado editorial é um mercado muito cruel, especialmente se você quiser escrever livros em que você tem algo a dizer e não são livros instantâneos, né? Eu nunca me preocupei em escrever livros instantâneos ou livros programáticos. Eu sempre me preocupei em escrever livros que eles ficam, né? Poeira da Glória, ele é um livro que eu acho que ele vai ficar, assim como Crise e Utopia. Tá, então vou te fazer uma pergunta. Você falou que tanto que a Dicta tinha, né, exemplares que ficaram, quanto você se preocupa nos seus livros em fazer obras que ficam. Qual é o critério para fazer uma obra que fica? Para alguém que queira escrever em casa, o cara tá pensando assim, eu quero escrever alguma coisa. O que faz, do ponto de vista do autor, quando ele se propõe a fazer alguma coisa, que passos ele tem que tomar, qual o mindset que ele tem que ter para falar, não, vou construir alguma coisa que vai ser perene, que vai se tentar pelo menos ser perene. Ele tem que ser muito louco. Ele tem que ser realmente muito louco. Ele tem que ter uma dose de loucura cavalar. Todos os meus livros, né, eu tenho 2, Crise e Utopia, O Dilema de Tom Lasmore e A Poeira da Glória, todos foram escritos sobre um ritmo de loucuras incessante. Uma loucura que levou minha família e minha esposa também à insanidade. Precisa de uma coisa mais visual. A loucura é muito abstrata. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, Poeira da Glória era para ter sido o guia politicamente incorreto da literatura brasileira da coleção do Leandro Narlock. E o Leandro adorou a ideia, eu comecei a escrever, fiz as pesquisas, etc e tal, e era para ser um livro divertidinho, bonitinho, manual, nada contra, o formato é excelente e tal, mas aí eu fui me ficando louco. Não, aí, por exemplo, a gente estava conversando agora sobre Euclides da Cunha, eu comecei a ler Euclides da Cunha, aí você começa a se aprofundar, e aí tem um momento, quando você escreve um livro, se você for realmente honesto consigo mesmo, como autor, que você fala assim, essa ideia é muito perigosa. E é do caralho. E você tem que estar com medo da ideia. Você fala, mas porra, se eu levar essa ideia às últimas consequências, o que vai acontecer? Bem, exílio, perseguição política, vai acontecer tudo isso. Mas você tem que ser honesto consigo mesmo para você levar essa ideia às últimas consequências e não se importar com o que as pessoas pensam de você. Então, o que aconteceu com o Poeira é que quando eu tive um estalo no raciocínio do livro, eu vi aquilo e eu falei, bem, eu vou ter que levar essas últimas consequências. E o livro, que era para ser um guia politicamente incorreto, se tornou outra coisa. É tipo o medo e delírio da Poeira da Glória. Exatamente. Hunter Thompson. Você começa a enlouquecer, assim. Cara, não, você começa... É bom você falar, eu gosto muito do Hunter Thompson. Fazer a pesquisa Gonzo. Cara, você citou o Hunter Thompson, eu adoro o Hunter Thompson, acho do cacete. Inclusive aquele filme que o Terry Gilliam fez com o Johnny Depp, demonstra, é exatamente isso, o processo criativo de um livro, independente dele ser... Mas você não tomava anfetamina? Cara, puta, se eu tomasse eu ia ficar mais louco. Mas assim, foi muito... Eu tive uma época que eu tive que tomar um calmante. Minha mulher falou, toma um calmante aí. Você toma um calmante, você tá pesquisando demais. Eu Jack Kerouac. Não, mas aquilo não era escrita, aquilo era datilografia. O Jack Kerouac. Não. On the Road, não. On the Road, isso é... Eu li On the Road, eu gosto do On the Road, mas é aquilo que o Truman Capote fala, né? This is not writing, this is typewriting. Isso não é escrita, é datilografia. Mas você precisa ter uma loucura, mas aí vem um ponto que você falou, você insinuou muito bem aí, que é o seguinte, chega uma hora que você precisa dar forma àquela loucura. E aí você tem que criar uma forma naquilo, e aí vai indo, e até você chega uma hora que você tem
um livro que não é um livro, mas é um objeto. E aí esse objeto você pode falar assim, esse objeto ele é orgânico, ele tem vida, ele pode ter falhas. E é até bom que um livro tenha falhas. Não existe obra de arte perfeita. Quando a obra de arte é muito perfeita, é porque ela tem algum problema. Quando ela tem alguma falha e ela é orgânica, ela tem vida. Acho que é a falha da personalidade. Claro, não tenha dúvida nenhuma. A imperfeição é que dá alegria à obra de arte, é que dá vitalidade a ela. Pelo menos foi isso que eu tentei fazer nos meus livros. É assim, eu tô pra ler o Poeira da Glória, eu tenho ele, e aí eu começo lá e meu drama é o seguinte, eu não li os autores, uma parte. Mas não precisa se preocupar com isso. E aí eu falo, cara, eu sei que, assim, me corrija, é meio que você tem uma timeline da história do Brasil acompanhada das grandes obras de literatura do Brasil, e você vê um mal na alma de tudo isso aí se refletindo no mal da alma do brasileiro. Não necessariamente. Em primeiro lugar, você pode muito bem ler os livros sem precisar ter lido os autores. Um dos aspectos do livro é que é uma introdução àqueles autores. Tá? Eu não dou spoiler de livro, não faço nada. Você pode tranquilamente ler sem nenhum problema. O que eu faço é mostrar... O Jon Snow morre no final do livro? Porra, todo mundo morre no final do livro, se você for ver. Mas, assim, o que eu falo no Poeira da Glória, basicamente, não é que eu descubro o mal inerente na alma brasileira. Ao contrário, ele é um livro que eu diagnostico certas doenças da alma brasileira para, no final do livro, você descobrir uma nobreza da alma brasileira que ninguém suspeitava que existia. Isso não E é esse que é o ponto. Não é um grande spoiler, porque tem outros spoilers no livro. Mas esse livro, ele não é uma ofensa à literatura brasileira. Na verdade, é a minha carta de amor à literatura brasileira, em que eu mostro que pela literatura você pode muito bem descobrir uma nobreza que os intelectuais brasileiros começaram a dizer que ela não existia. Na verdade, é um livro extremamente otimista. Só que o problema que eu falo no livro é que para você alcançar esse tipo de otimismo, você tem que passar por uma espécie de liberdade interior que é cheio de obstáculos. Esse que é o ponto do livro. E como você fazer um link entre esse tipo de percepção, você usar os autores e a literatura para entender talvez um processo histórico de um determinado povo, ou a evolução dele, e como isso pode ajudar a pessoa que está nos assistindo a compreender o mundo que a gente está vivendo, ou o país que a gente está vivendo. Veja bem. Olhando pro relógio ali. Eu sei. Veja bem. A história não tem um sentido definido. Quando você acha que tem um sentido definido, é porque você tem algo de errado nesse tipo de raciocínio. O que você tem que fazer com um livro ou com uma análise histórica é descobrir a constância do ser humano. Descobrir que você tem uma natureza humana que é constante e permanente. E quando você tem esse insight, essa descoberta, que na verdade é uma redescoberta, você começa a analisar os acontecimentos históricos e políticos de uma tal maneira em que você sempre vai levar o fator humano de forma imprevisível. Que por um lado pode ser terrível, porque o ser humano é capaz de fazer coisas medonhas, mas por outro lado pode te dar várias surpresas que, vamos dizer assim, encantam a sua existência. Eu acho que com vocês do MBL foi o que aconteceu no impeachment. Né? Vocês encontraram várias coisas que foram medonhas em termos de comportamento humano, mas o resultado que ninguém esperava foi algo absolutamente brilhante e inusitado na beleza, no sentido de que vocês viram que tinha uma nobreza na alma do brasileiro que levou o povo a decidir que não queria aquele tipo de governo. Né? Então, nem vocês tiveram controle do processo histórico, mas vocês, de certa maneira, fizeram parte dele, e ao mesmo tempo vocês descobriram coisas que não existiam no brasileiro, porque o brasileiro foi sufocado durante 30 e 40 anos por uma elite intelectual de esquerda que simplesmente matou tudo que tinha de nobre no nosso coração. Então, eu acho que é isso que tem que ser muito importante, você não ter a noção definitiva de que você tem o controle da história e deixar, como diria o grande Zeca Pagodinho, a vida te levar. Isso é um intelectual. Isso que faz um intelectual. É o conhecimento da obra do Pagodinho. Você falou um ponto que é legal, assim, é que a gente tem pouco tempo, mas eu vou entrar aqui porque... Olha lá, olha a cara da Jennifer. A Jennifer, fala com a Jennifer. A Jennifer tá com fome, a cara dela. Assim, teve um determinado momento, na época do acampamento, que o Cunha estava sendo muito atacado. E todo mundo achava que o Cunha se movia exclusivamente por interesses particulares, que vão da salvação dele, o acúmulo de poder, de dinheiro, eventualmente. Mas ele estava muito mal quando a família dele estava sendo atacada, e aí alguns garotos estavam no acampamento, queriam, como o Cunha é protestante, eles eram protestantes, eles queriam ir lá
fazer umas orações com o Cunha. E na época não dava, porque ele ia embora e tal, mas ele aceitou. E ele, de certa forma, não era só movido por aquilo. E quando a gente teve que criar uma crença na nossa cabeça de que, ora, o Cunha estava negociando com o PT. Se o Cunha não tivesse sido movido por outras coisas, e um cara como o Cunha não tivesse sido movido por outras coisas, além desse interesse básico, rasteiro dele, nada poderia dar certo. Porque além do Cunha, a gente tinha inúmeros deputados para virar. Mas essa crença virou uma descoberta e essa descoberta virou uma constante coisa. Talvez nos tornou a gente meio bobos também em acreditar em algumas coisas. O caso do Cunha, só para fechar aqui, a Jennifer não jogar um copo de água na gente, é a história bíblica do ímpio, que às vezes precisa expulsar o ímpio para causar justiça na cidade. Mas ao mesmo tempo, Cunha foi o único até agora que deu o melhor diagnóstico sobre essa nação, né? Sim. Que Deus tenha misericórdia desta nação. Deus tenha misericórdia. Então é isso, às vezes os ímpios conseguem ver certas coisas que nós, os bons, não temos a capacidade de ver. Às vezes os ímpios são donos de Jesus.com. Pois é. É verdade. Mas foi uma alegria aqui estar com vocês. Obrigado pelo convite, obrigado a todos. E agora, pra casa. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.